Tá começando o Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa. Você é sempre meu convidado para saber um pouco sobre cultura. A gente também te entretém muito durante essa meia hora gostosa que você passa com a gente. Tudo isso pelo canal 24 da NET, ou então você sabe, pode acessar o nosso site tvjundiaí.com.br. Lá você fica bem informado da nossa programação, do que acontece aqui na cidade e ainda pode assistir aos programas em tempo real pelo live streaming. É bem gostoso, tá? Você pode assistir pelo tablet, pelo celular, sempre com Wi-Fi, né? Que é melhor, gente. Que aí senão 4G, hoje em dia tem o 4G, todo mundo tá no 4G já, né? É melhor. Mas ainda tem aquela coisa que falha um pouco. No Wi-Fi, vai que é uma beleza. Tá? Vai no Wi-Fi. E tem também, gente, as nossas redes sociais, não se esqueça, nosso Facebook, todo mundo curtindo muito, eu fico muito feliz, muitíssimo obrigado por prestigiarem a nossa página da TVE no Face, é @TVE Jundiaí, e tem ainda o nosso Instagram, que o Instagram não é barra, é @TVE Jundiaí, é arroba? É TV, põe arroba, né, Carol? Arroba TVE Jundiaí, eu louco aqui. E tem também o nosso YouTube. Olha, gente, quanta coisa, né? E tem também o YouTube lá, os programas todos. O acesso ele passa todos os dias, de segunda a sexta, é diário, tá? Segunda a sexta, 8 horas da noite, inédito. Tem as reprises e depois os programas vão lá pro YouTube, no nosso canal da TV, também super assistido, mais de 5 milhões de visualizações os programas. Ah, que loucura! Eu fico muito feliz com isso. Seguinte, vamos falar de cinema hoje no programa, cinema e literatura. O meu convidado é o Humberto Pereira da Silva. Ele escreveu, deixa eu mostrar aqui, este livro. Pra você aí de casa, ó. Tá aqui, ó. Glauber Rocha, que é o Cinema, Estética e Revolução. Tá aqui, acabou de ser lançado, quentíssimo esse livro. E ele conta um pouco da história do Glauber, fala um pouco sobre os filmes. E o Humberto aqui, aliás, eu já vou até lá, porque tem tanto papo para falar sobre Glauber que a gente não vai perder tempo, né, Humberto? Humberto, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui do Acesso, por ter vindo aqui no programa. Aliás, deixa eu até ler aqui o que eu estava lendo, que eu falei, será que eu tive aula com você na FAP, Humberto? Que o Humberto é doutor em filosofia da educação pela USP e professor de filosofia e ética na FAP. Ele também é crítico de cinema na revista de cinema e colabora regularmente na revista de cinema Orson e nos sites Cine Qua Non e Minemocine. É isso? Minemocine. Ele também já escreveu os livros Ir ao Cinema, Um Olhar sobre Filmes e Ensino de Ética e Pragmática da Linguagem. Aliás, antes de começar a falar de Glauber, já que hoje é um programa cinematográfico também, eu preciso te perguntar, o que está acontecendo com o cinema mundial? Porque eu tenho reparado muito que as pessoas elas gostam e têm ido ao cinema muito para ver continuações. Eu me lembro que na década de 80, as continuações eram aquela coisa meio caça-níquel. O primeiro filme era muito bom e os outros filmes eram terríveis, muito ruins. Hoje em dia não, as pessoas têm essa coisa meio de série de TV, né? Elas vão ao cinema para ver um Vingador e depois o Capitão América, que é a mesma história, e o X-Men, que já tem bilhões de filmes. O que aconteceu com o cinema? A gente virou meio uma televisão mesmo, em tela grande? Acho que o cinema, nos últimos anos, as franquias, né? Você tem um investimento, principalmente do ponto de vista do mercado, que tem retorno. Então, as produções cinematográficas dos últimos 10 ou 15 anos, né? O que seriam os blockbusters antigamente, então eles têm uma preocupação hoje em garantir o retorno. Então, nesse sentido, o cinema comercial, ou o cinema não é mais voltado para o mercado, ele usa essa estratégia para garantir que o filme ou que os investimentos tenham retorno. Mas isso é algo mais recente e é algo que tem a ver também com a questão de se pensar o cinema dentro da indústria e muito mais do que propriamente se pensar o cinema em termos artísticos. Claro, a gente está falando do cinema super comercial aí, que são esses filmes de super-heróis, né? E aí é por isso que eu te perguntei isso, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. Se para a indústria isso é muito mais tranquilo, porque ela já sabe que ela vai ganhar dinheiro com isso, e o público também já sabe que ele vai gastar o dinheiro com alguma coisa que ele já viu e ele já sabe o que é. Perfeito. Né? Se tem essa ligação mesmo, é isso. Então. Ela é rentável, sim. É isso. O retorno é enorme, então basta você pensar Mad Max, por exemplo, que é um filme do início da década de 80, que se você tem uma retomada desse filme, sei lá, quase 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois, e é um filme que ainda tem um apelo muito grande. Então, Star Wars, quer dizer, são filmes que
mesmo do final da década de 70, você tem continuações, e essas continuações elas rendem muito dinheiro, são feitos um investimento pesado, mas há um retorno, sim, a indústria não pode reclamar nesse sentido. Claro, com certeza. Mas também tem o cinema de arte, claro que é super importante, e que a gente aqui no Acesso, a gente sempre fala do cinema de arte porque ele é muito importante também. E ele continua sendo exibido, os diretores continuam fazendo o cinema de arte, ainda bem, né? Para a gente poder ter outras visões de mundo e outras visões do que o diretor quer mostrar. E claro, tem o Glauber Rocha, que é um dos grandes nomes do cinema. Quando é que você pensou, Humberto, em escrever sobre o Glauber? Quando é que surgiu esse amor? Na verdade, era uma ideia já falar sobre a história do Glauber, sobre os filmes do Glauber? Bom, esse livro em especial ele procura mostrar o processo criativo do Glauber e a trajetória dele desde os primeiros filmes até o último filme. É um livro sintético, é um livro introdutório, ele é voltado para um público bastante amplo. Bom, meu interesse pelo Glauber é um interesse desde adolescente, então eu sempre gostei do cinema glauberiano, do cinema novo, desde o final da década de 70, começo da década de 80. A ideia desse livro é a ideia, em grande parte, de trazer um personagem da nossa cultura, o Glauber, na década de 60, que, de certa maneira, hoje talvez ande um pouco esquecido. Acho que muitos brasileiros talvez não conheçam o cinema do Glauber Rocha e a ideia do livro é justamente a de propiciar a um público razoavelmente amplo, não é? Contato com a filmografia do Glauber, com o pensamento dele, que essas pessoas sejam estimuladas a ver ou rever os filmes do Glauber. Diferente dos filmes comerciais, por exemplo, a história do Glauber se misturava muito com os filmes que ele fazia. Então, tudo que ele estava vivendo na vida dele, ele levava para a tela também do cinema? Sim. O Glauber é baiano, de Vitória da Conquista. Depois a família dele foi para Salvador. Mas ele ficou com o imaginário do Nordeste, principalmente do sertão, muito forte. E é esse imaginário que ele leva para os filmes dele. Quer dizer, principalmente Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o segundo filme, segundo longa-metragem dele. Então, há no cinema dele uma preocupação, ao mesmo tempo, não é, de criar uma nova concepção de cinema, uma nova concepção estética, uma nova concepção de artismo, utilizar o cinema, né, como meio de expressão, mas também, por outro lado, tratar das questões políticas e sociais do país e da realidade, principalmente da realidade do sertão nordestino. Por que o Glauber, naquela época, chocou tanto quando ele chegou com o cinema dele? O que o público estava vendo? O que estava acontecendo naquela época para o Glauber ter sido esse grande nome e ter chocado tanto as pessoas? Esse choque ele acontece de duas maneiras. Primeiro, ele chocou a crítica internacional. A crítica internacional estava acostumada com a Nouvelle Vague e com o neorrealismo italiano. Havia uma expectativa de cinema dentro de mesmo o cinema aí no caso o neorrealismo e a Nouvelle Vague, não é? Dentro de determinados padrões, determinadas regras que se confinavam à expectativa do europeu em relação ao cinema. Então havia, claro, cinema no terceiro mundo, na Índia, não é? Mas o cinema no terceiro mundo praticamente não era visto. Então, quando Deus e o Diabo na Terra do Sol, e não só Deus e o Diabo, mas Vidas Secas também, foram exibidos no mesmo ano, 1964, no Festival de Cannes. Esses filmes, eles aparecem na Europa, então houve uma ressonância muito grande, porque se estava diante de imagens, principalmente de uma maneira de se entender o cinema e a maneira pela qual o cinema dialogava com questões nacionais e questões sociais, de um modo que não havia até então no cinema europeu. Quer dizer, a crítica europeia naquele momento não estava propriamente preparada para receber um filme, se a gente pensar em termos de Glauber Rocha, como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então,
você pergunta, bom, mas o que aconteceu de tão surpreendente? O primeiro é que não havia da crítica europeia, ou pelo menos era muito limitada, a maneira pela qual eles entendiam como se fazia cinema no terceiro mundo. Como se fazia cinema num país como o Brasil, nas condições sociais do país. Que a gente vivia na época. Exato, 64. Esse é um lado, que é a repercussão internacional, o impacto internacional. O outro é o próprio cinema brasileiro. O cinema brasileiro, no final da década de 50, é um cinema que, de algum modo, procurava copiar o modelo americano, não é? Chanchadas e tal. Quer dizer, a Vera Cruz, que foi a tentativa de estabelecimento de uma indústria cinematográfica no país, a ideia de criar uma cinematografia nacional, tendo como modelo o cinema hollywoodiano, o cinema americano. Então, você tinha narrativas razoavelmente açucaradas e voltadas para um público bastante amplo e, principalmente, a perspectiva de sedução do espectador, quer dizer, um filme que pudesse agradar ao público. Então, o cinema novo, na década de 60, ele rompe justamente com toda essa perspectiva de cinema. Quer dizer, a perspectiva de um cinema que agradasse ao público muito amplo. Quer dizer, é um cinema de choque. É o que a gente estava falando, então, no começo do programa, mais ou menos. Essa coisa dos filmes de ação, que fazem tanto sucesso hoje em dia, e chega alguém para dar essa quebra. Chega, por exemplo, um Cláudio Assis, que eu falei super aqui no programa sobre ele, que é um diretor incrível, e tem essa quebra. Exato. O Cláudio Assis, mais recentemente, o cinema dele é um cinema de choque, de quebra. Quer dizer, então você tem uma expectativa. Então você vai para o cinema, se você pensar o cinema como um entretenimento, você vai para a sala de cinema com a expectativa de quê? De que o filme te agrade ou não. E não que o filme te coloque questões ou que te leve a sair de lá incomodado. Essa é uma outra perspectiva. No cinema brasileiro, o público brasileiro da década de 60 não é surpreendido, então, não só com o Glauber, com outros cineastas também do cinema novo, mas é surpreendido com o quê? Com uma proposta de cinema que fazia com que esse público não ficasse numa posição cômoda, que ele que fosse colocado diante dele a realidade do país e que essa realidade o levasse a refletir sobre as condições do país. Isso com uma estética também, para a época, revolucionária, quer dizer, uma estética que rompia com determinados padrões da chamada narrativa clássica, por exemplo, a partir da frase que depois ficou famosa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a ideia de que você pudesse utilizar a câmera como instrumento de leitura ou de escrita da realidade. Então, isso, se pegar a câmera e filmar a realidade do país em estado bruto, com a movimentação da câmera dada pela mão do diretor, é algo que não existia com esse propósito. Quer dizer, o cinema era um cinema bonitinho, tudo encaixadinho, com as câmeras colocadas tudo numa posição tal que não gerasse nenhum tipo de desconforto. Agora, você imagina uma época em que você não tinha os recursos técnicos de hoje, você usar uma câmera que pudesse tremer, que pudesse desviar o foco, que pudesse perder a espacialização da movimentação de um personagem. Então, tudo isso se constituiu numa novidade e chocou bastante quando foi apresentado pela primeira vez, ou os primeiros filmes de cinema novo, no começo da década de 60. Humberto, vamos mostrar algumas cenas? A gente separou 3 filmes aqui. A gente vai deixar agora, vamos tentar 2 nesse bloco e 1 no próximo bloco. Vamos ver se a gente consegue, porque tem muita coisa para falar sobre Glauber, mas aí tudo que você quiser saber também, aí você compra o livro e vai ler, né? Porque aqui o programa não é só sobre isso hoje. Vamos ver então, quer dizer, é só sobre isso, mas aqui tá muito mais completo. Vamos ver então Deus e o Diabo, que é o segundo filme dele? É o segundo longa-metragem dele. A gente vai soltar, então, cenas do Deus e o Diabo e você podia contar um pouquinho pra gente. Eu acho que, na verdade, essa cena do Deus e o Diabo é uma das cenas mais clássicas do Deus e o Diabo, Essa é a cena final, é a cena mais clássica quando se considera a mensagem do filme, né? Quando se considera que o filme ele traz uma mensagem que vai ser cantada logo depois pelo cantador, né? Quando ele diz que... Só pra gente entender um pouquinho, Humberto,
O Deus e o Diabo fala sobre... O Deus e o Diabo é um filme dividido em 3 partes. Na primeira parte, Manuel e Rosa, eles vivem no sertão e o Manuel, ele é roubado, logrado, não é, numa partilha de gado, ele mata não é, o fazendeiro, e aí então ele foge e vai parar no bando do Beato Sebastião. Com o Beato Sebastião, então ele adere ao misticismo religioso. O filme procura mostrar, então, no primeiro momento, que a possibilidade de fuga deles deveria se dar, né, pela adesão ao misticismo. Mas aí, então, aparece um outro personagem importante, que é o Antônio das Mortes, que mata o Beato São Sebastião. E aí o Manuel e Rosa fogem novamente e eles encontram o Curisco, que havia escapado do bando do Lampião. E a última parte do filme, então, é quando o Manuel e Rosa estão no bando do Curisco, o Antônio das Mortes mata o Curisco nessa cena final, e aí só sobra o Manuel e Rosa e eles correm na direção do mar. A mensagem aí nessa música, não é? Final, é de que está contada a nossa história, verdade e imaginação. Espero que o Senhor tenha tirado uma lição. Que assim, mal dividido, esse mundo anda errado, que a terra que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Essa é a mensagem do filme que é cantada nessa sequência final. Que é o Sertão Vai Virar Mar. O Sertão Vai Virar Mar, quer dizer, a transformação do mundo. Quer dizer, que aquilo que hoje é de um determinado jeito vai se transformar, quer dizer, o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, que a ordem do mundo ela vai se inverter, quer dizer, ou dizendo talvez de uma outra maneira, aqueles que estão na posição de poder hoje vão perder o poder, aqueles que hoje estão oprimidos vão ocupar uma posição de poder posteriormente. Humberto, vamos fazer assim, vou chamar o intervalo, que a gente já estourou o tempo desse bloco, tem muita coisa para falar mesmo. No próximo bloco a gente vai ver Terra em Transe, falar um pouquinho de Terra em Transe, e tem a Idade da Terra também. Estou aqui, ó, com Humberto Pereira da Silva, deixa eu mostrar mais uma vez. Aqui o livro Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução. Acabou de ser lançado esse livro. Vale muito a pena você de casa conhecer, para quem não conhece, conhecer um pouco da história, da estética do Glauber Rocha, esse grande nome do cinema brasileiro. Então eu vou para o intervalo, a gente já volta bem rápido, não saia daí. Eu estou de volta com o Acesso Geral. Hoje meu convidado é o Humberto Pereira da Silva. O Humberto é professor, ele escreveu este livro que é o Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução, que acabou de ser lançado. Vale super a pena você ler para conhecer mais um pouco da história deste grande nome do cinema brasileiro. Humberto, vamos ver mais duas cenas de filmes? Para a gente falar um pouquinho deles? Vamos para o Terra em Transe? Agora que eu acho que Terra em Transe é um dos grandes... Bom, todos são clássicos, mas Terra em Transe tem o Paulo Autran. Tem o Paulo Autran, José Lugoi. É um filmaço. Vamos dar uma olhada em Terra em Transe? A gente separou algumas cenas também de Terra em Transe. Você estava falando no primeiro bloco, Roberto, dessa história do poder, né? Que tem muito no Deus e o Diabo. Terra em Transe também fala sobre. Deus e o Diabo é um filme mais social. As questões, claro, tem as questões políticas e tal, mas é um filme, Deus e o Diabo, mais marcadamente social. As questões, ou pelo menos o misticismo religioso, da fome, tal, da miséria. Terra em Transe é um filme político. Talvez, não é? No caso do Glauber, o filme mais marcadamente político dele, mas talvez, pelo menos eu colocaria assim, um dos filmes políticos mais importantes da história do cinema. Não só do cinema brasileiro. Então, ele é um filme, como você colocou, tem essa questão de poder, mas principalmente de localização de uma situação de disputa de poder, uma alegoria naquilo que seria, de certa maneira, América Latina na década de 60. Quer dizer, como as forças que movem o poder naquele momento, né, elas estavam
interagindo e que desfecho possível estava colocado naquele momento. Terra em Transe é um filme de 67. Eu vejo, daqui a pouco você vai ver uma cena do Paulo Autran, que é uma coisa incrível, né? O Paulo Autran, ele se entregou para esse filme de uma maneira inexplicável. Daqui a pouco vai aparecer o Paulo Autran. O personagem do Paulo Autran, o que ele faz no Terra em Transe, Humberto? O Paulo Autran, ele é um político, ele tenta chegar ao poder, ele é um político conservador, ele representaria as elites, não é? Que detêm o poder, ou pelo menos que estariam encasteladas no poder num país fictício, Eldorado, desde o início da colonização. E, do ponto de vista arquetípico, o Paulo Autran é um político conservador dentro de um país em que as forças políticas elas estão centradas nessa figura, né, de poder. É uma loucura, né? Sim. Não, a interpretação dele aqui é uma coisa maravilhosa, né? Enfim. E vamos falar de A Idade da Terra. Eu sei que A Idade da Terra também é um filme super importante, né, do Glauber. É um filme também que foi... Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Não, se eu começar a falar também, eu vou deixar o Humberto falar. Eu queria que você contasse um pouco sobre A Idade da Terra. É o último filme do Glauber, é um filme que foi muito mal recebido em Veneza. É um filme que foi feito já no momento em que o Glauber ele havia voltado do exílio. Ele voltou do exílio em 1976 e no período, né, de 76 até 80 ele fez A Idade da Terra. O filme mais ambicioso dele é um projeto que ele havia iniciado na época em que ele estava morando em Cuba, em 72, já na fase de exílio. É um filme em que ele procura, aí, de modo mais radical, romper com a ideia de narrativa no cinema. Então, é um filme que não tem começo, não tem meio, não tem fim. É um filme com blocos e é um filme em que ele tomou como locações as capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, e nessas capitais você tem, então, 4 figuras, que são os quatro deuses, que é o deus guerreiro, que é o deus militar, é o deus negro e o deus índio. Então, o que o Glauber procura com esse filme é criar uma espécie de mitologia a respeito de como as forças místicas elas atuam nas estruturas de poder e na política. Então, a ideia maior dele, ou pelo menos o objetivo maior do Glauber Rocha, era tentar apontar com esse filme, com as ideias que esse filme traz, não é, que as mudanças, não é, para a situação política do Brasil e do mundo, elas estavam muito mais, dos povos, não é, oprimidos, estavam muito mais na dimensão mística ou na dimensão onírica e não propriamente na racionalização. Humberto, o filme acaba sendo um pouco documental também? Esse filme acaba sendo um pouco documental ou não? Sim, mas ele é documental, um falso documental. É um falso documental. Exato. Exato. Mas, quer dizer, tem toda uma ideia de que você pode trabalhar com uma certa espontaneidade, como, por exemplo, essa nossa conversa aqui, de repente ser filmada e ela ser agregada ao filme. Mas ele procurou montar um filme de fragmentos. O filme não tem uma linha condutora, não tem personagens definidos que, de algum modo, ao contrário dos filmes anteriores, que você tem personagens fortes, como Deus, Diabo, Antônio das Mortes, tal, etc. Nesse, a preocupação é muito mais com o impacto das imagens e a maneira pela qual uma imagem cristalizada num determinado momento, ela traduz um determinado estado de coisas.
Humberto, é nesse filme que o Glauber aparece gritando com uma atriz, eu não sei se é com a Norma Bengal. É nesse filme, sim. Eu não me lembro, ele aparece gritando numa sala. Eu me lembro de assistir isso quando eu era criança e de não entender o que estava acontecendo ali, porque eu me lembro do Glauber gritando, a atriz interpretando, ele falava, vai mais, alguma coisa assim. Não, aí você está confundindo, mas ele gritou assim com a Norma Bengal. Mas aparece esse filme também. É com o Paulo Altran naquela sequência que você mostrou ali. Ah, é? É o Paulo Altran, quando ele... como é que ele... Paulo Altran tá, não é? Monologando lá no Terra em Transe, ele aprenderão. E aí, aí o Glauber fora gritava, mais, e o Paulo Altran, eu vi a entrevista do Paulo Altran, que ele falava assim, eu não conseguia mais saber de onde tirar, mas o Glauber lá fora gritava, mais. Agora, a cena com a Norma Bengal também tem uma cena em que ela faz na igreja e que ele também grita para ela, né, para que ela tenha um determinado tipo de performance. E ela também, em entrevista que eu vi dela, ela relata que tentava tirar o máximo possível e ele gritando lá, mais. Uma coisa disso, eu me lembro muito, está muito na minha cabeça. Humberto, eu agradeço a você. A gente tem falado um pouco de Glauber Rocha, tem muito mais aqui no livro, gente. Mostrar mais uma vez, vale super a pena mostrar. Ó, Glauber Rocha, o cinema, a estética e a revolução deste diretor, com certeza é um dos maiores aqui do Brasil. E vale a pena, tem a história toda aqui, quase toda, né? Tem toda a história. É um perfil biográfico nesse sentido. Sim, vale a pena. Mas é um livro principalmente com a preocupação de mostrar o processo criativo dele. Quer dizer, cada filme, então, é tratado na perspectiva de se entender que ideias estavam por trás, não é, do Glauber, a hora que ele pensou, desde Barra Vento até o primeiro longa-metragem dele, Barra Vento, até o último filme, A Idade da Terra. Você vai saber tudo isso. Então, você viu 3 filmes dele aqui hoje, mas vai saber muito mais. Humberto, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Valeu. Sucesso pro livro. Obrigado. E olha só, amanhã eu tô de volta, eu espero você. Um grande abraço, um grande beijo e até. Tchau.